bom dia, tudo bem com você? Estamos mais uma vez aqui juntos nessa manhã para a série de estudos do livro Herdeiros do Reino. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 19, que vai ser apresentado pelo pastor Marcelo Cutrim. O tema desse capítulo é Nosso Nascimento Profético, um tema muito importante para a nossa igreja, e eu convido você a já estar a postos com seu livro, com sua Bíblia, para estudarmos juntos esse capítulo muito importante. E antes, vamos cantar juntos a música, tema de todas essas manhãs, Herdeiros do Reino. Se minha vida estiver nas mãos do Rei, sei que herdeiro do seu reino eu serei. Se o Rei desse reino reina em meu coração, serei fiel na provação. Creio que não demora pra ver meu Rei em glória. Meus pés caminham sempre em sua direção. Minha fidelidade supera as tempestades. Herdeiro eu sou do reino que espera por mim. Se Deus das nações é soberano em meu viver, tribulações nem mesmo a morte vou temer, crescendo na graça de quem a própria vida deu. Serei fiel até o fim. Creio que não demora pra ver meu Rei em glória. Meus pés caminham sempre em sua direção. Minha fidelidade supera as tempestades. Herdeiro eu sou do reino que espera por mim. Não importa a circunstância, nem o tempo, nem a distância, que minha vida fale que Ele vive em mim. No palácio ou na fornalha, eu sou salvo por sua graça. Vivo por Ele, porque Ele vive em mim. Não demora pra ver meu Rei em glória. Meus pés caminham sempre em sua direção. Minha fidelidade supera as tempestades. Herdeiro eu sou do reino que espera por Olá, querido de casa, mais uma vez aqui estamos para estudar sobre um livro maravilhoso. Esse livro tem marcado todos os dias as nossas manhãs. Você sabe qual é o livro que eu estou falando? Esse mesmo aqui, Herdeiros do Reino. Você está assistindo agora, você foi chamado para ser um desses herdeiros, fazer parte desse reino que é eterno, desse reino que nos aguarda. E quando a gente prega o Evangelho, a palavra de Deus, a gente também busca participar desse reino
e, logicamente, falar desse reino para outras pessoas. Então, para o estudo de hoje, convido você, onde você estiver, para um pouquinho e vamos orar e vamos entregar esse momento nas mãos do nosso Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque mais uma vez nos encontramos para estudar a Tua Palavra. A cada dia esse livro aqui tem nos alimentado com a esperança da salvação. E agora queremos pedir a Tua bênção para esse momento, em nome de Jesus. Amém. Pegue o seu livro, você que está em casa, pegue o seu livro porque é muito importante o estudo de hoje. E o estudo de hoje, você já sabe a sequência. Nós estaremos falando sobre o nosso nascimento profético. É incrível, porque fazemos parte de uma profecia, somos uma igreja fruto da profecia. E eu queria começar a falar para vocês sobre esse assunto, dizendo que o tema é bem conhecido. Você já ouviu falar sobre as 2.300 tardes e manhã? Com certeza você já ouviu falar e talvez conhece muito bem. O nosso foco aqui não é detalhar todas as datas dessa profecia, que é uma das mais conhecidas e também uma das mais longas aqui da nossa Bíblia e também da nossa série. Sabe, queridos, Daniel, ele havia compreendido que ao longo da história, a humanidade iria passar por vários reinos. E ele também entendeu que depois do reino de Babilônia, outros viriam. E sabe o que chama ainda mais atenção? Que ele viu que era algo diferente. Você começa a observar que no capítulo 2, no capítulo 7 e até mesmo no capítulo 9, esses reinos começam a aparecer. Um exemplo, ali logo no capítulo 2, ele tem uma ideia como será o futuro, graças ao que foi mostrado através do sonho de Nabucodonosor. Mas nessa época, eles viram que cada reino que passava, Daniel entendeu o seguinte, que esses reinos estavam em busca de poder político, de território, coisas assim parecidas. Só que agora ele começou a perceber que o último reino era diferente. Esse não estava apenas atrás de poder político, nem apenas de território ou conquistar mais terras ou até mesmo inimigos. Ele também estava buscando o poder religioso e ter essa força em suas mãos. Essa notícia apavorou Daniel de tal maneira que a Bíblia diz, ele dizendo, fiquei espantado com a visão que eu tive. E se você analisar no capítulo 7, o verso 8, Daniel ele fica tão apavorado que a Bíblia chega a comentar que ele enfraqueceu, que ele ficou pálido, ficou sobremaneira completamente abalado com essa notícia. E você está me perguntando assim, mas qual é essa notícia? A notícia é que esse mundo seria abalado. No início, esse último reino estava representado ali pelos chifres, você lembra, no capítulo 7 e no capítulo 8 de Daniel. Mas agora, Daniel começa a tentar entender toda essa história. E aí eu quero ler talvez o verso-chave dessa profecia no capítulo 7, o verso 25. Quer ver? Encontre aí na sua Bíblia que eu vou ler com vocês. E olha o que diz aí. Diz assim, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. É muito conhecido esse verso e muito conhecida essa profecia. E agora Daniel, ele chega nesse momento de pensar, o que vai acontecer? Quanto tempo vai durar? E sabe qual era a grande preocupação dele? Até quando a verdade será pisada e ninguém vai fazer nada. E agora ele começa a tentar entender essa profecia. E você sabe que no final do período dessa profecia, 2 coisas iriam acontecer. Primeira coisa que iria acontecer no céu e a outra iria acontecer na terra. No céu, o santuário seria purificado e na terra, a verdade seria pisada por centenas de anos. É por isso que agora a profecia nos leva a ver o seguinte, como esse tempo seria pisado,
como essa profecia iria acontecer. Quando fala em tempo aí, o livro deixa claro na página 97 que o tempo aí está falando justamente de calendário, sim, o nosso calendário, nossos dias da semana. E você sabe que isso aconteceu quando um imperador romano chamado Justiniano, ele agora declarou que o dia de guarda deveria ser o dia de domingo, o dia do sol. Mas o povo de Deus continuou se mantendo fiel, apesar de todas as perseguições que estavam sendo realizadas contra esse povo. Também chama a atenção outro detalhe, que Daniel, quando ele enxergou que isso ia acontecer, ele não se preocupou apenas com a questão do povo ser perseguido, mas a preocupação maior dele estava o seguinte: o povo precisa se manter fiel, mesmo que custe a vida de alguns. E isso aconteceu, o povo continuou fiel, o povo continuou acreditando que a palavra de Deus era a palavra que permanece eternamente. E essa profecia, ela foi concretizada. Você lembra muito bem que o nosso movimento começou depois que os nossos pioneiros começaram a entender a importância dessa profecia. E agora, acompanhe aí no capítulo 19 e na página 98, que mais ou menos naquele período ali de 20 a 24 de maio de 1863, a igreja começou a se organizar, organizou a Associação Geral dos Adventistas. E por causa dessa profecia, muitos se tornaram adventistas do sétimo dia. Talvez você enxergou que nessa profecia, o povo que você faz parte hoje era um povo diferente. Talvez você, através dessa profecia, você entendeu que quando Deus fala na sua palavra para os seus servos, o final ele vai cumprir as suas promessas. E agora a igreja foi organizada. E o interessante é que essa profecia nos faz lembrar também de um livro profético, que é o nosso último livro da Bíblia, completamente ligado ao livro de Daniel. Ou seja, eu estou falando do livro de Apocalipse. E lá no livro de Apocalipse nós temos o que eu posso dizer, as famosas mensagens angélicas. São 3. Alguns sabem até decoradas essas mensagens. E o incrível é que nessas mensagens a Bíblia volta a dizer que o povo de Deus faria diferença nesse mundo, que o povo de Deus iria abalar a humanidade, não com guerras, não procurando poder político ou coisas parecidas, mas iria abalar a humanidade com a mensagem do reino. E olha só, eu posso destacar aqui alguns que diz assim, alguns versos: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Ou seja, essa profecia, essa mensagem, ela está dizendo o seguinte: nós fazemos parte, primeiro, de um povo que foi chamado por Deus. Nós fazemos parte também de um povo que tem uma missão. E essa missão não é uma missão local, essa missão não é uma missão apenas de uma cidade ou de uma geografia específica. Nós fazemos parte de um povo que tem uma missão mundial. E quando a profecia diz aqui que esse anjo voando pelo meio do céu tinha um evangelho eterno, esse evangelho eterno, ele precisaria chegar em todos os pontos. Olha só como é algo específico, a cada nação, a cada tribo, a cada língua e a cada povo. Hoje é bem fácil, vivemos num país completamente povoado por pessoas que seguem a Cristo, mas nem sempre foi assim, e nem sempre é assim em outros lugares do mundo. E mesmo assim, essa mensagem do reino deve chegar a todas essas pessoas. Essa profecia, no seu início, dizia o seguinte: um reino iria tentar tomar todo o controle da humanidade. Mas, queridos, uma coisa podemos afirmar: o controle da humanidade pertence a Deus. E olha, como o nosso chamado profético, ele é um chamado mundial. Você faz parte de um chamado mundial. Você é pregador mundial. E talvez você está dizendo: pastor, eu nunca nem saí daqui do Pará. Pastor, eu nunca saí daqui do Amapá. Mas não se preocupa não. Nós temos um meio para continuar sendo um pregador em todos os cantos do mundo. E sabe qual é esse meio? Quando a gente ali
deixa a nossa oferta nas salvas, quando a gente deposita o nosso dízimo, nós estamos agora participando e estamos também levando o evangelho. Você sabe muito bem que todas as vezes que você coloca algo ali na salva como oferta ao Senhor, além de agradar o Senhor, 40% da sua oferta vai para os campos mundiais. Esse dinheiro pode ser pouco, mas esse pouco alcança a vida, esse pouco leva missionários, esse pouco leva salvação para pessoas que talvez elas nunca seriam alcançadas se não tivesse a sua fidelidade ligada completamente às coisas de Deus. Sabe, queridos, quando Deus nos chama para um movimento mundial, Ele não te chama apenas para você cruzar o braço e ficar olhando o que vai acontecer. Ele te chama também para dizer que você faz parte desse movimento. E ao você pregar o evangelho, ao você ser um ofertante e também ser fiel nos dízimos, Deus também vai honrar o seu compromisso contigo. Lembra, o próprio livro de Malaquias já diz, ele vai derramar bênçãos, vai abrir a janela do céu para abençoar você e sua família. Daniel, ele estava espantado, porque ele não sabia qual seria o final dessa história. Mas o Senhor sabia muito bem que Ele seria e é o Deus no controle de todas as situações. Apesar de muitas dificuldades que o ser humano pode passar, fique feliz, porque agora eu lembro do livro de Abacuque, onde o próprio Abacuque também teve aquela experiência com Deus. Ficou também desanimado porque o povo estava num momento difícil, o povo seria levado em cativeiro, mas Deus agora consolou esse povo, sabe como? Dizendo para Abacuque ali no capítulo 3, o verso 17 em diante. Ele disse assim, fica tranquilo, Abacuque, porque eu vou estar com vocês. E ali no capítulo 2 ele ainda disse assim, Abacuque, o justo viverá pela fé. Ele ainda disse assim, Abacuque, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, não se preocupe, eu estarei com vocês. E olha, a profecia diz, não se preocupe, você foi chamado para o movimento mundial, você foi chamado para ser um pregador dessa palavra. Seja fiel a Deus, porque os seus dízimos e ofertas também estarão ajudando esse movimento a se concretizar. Deus tem esse plano para você e esse plano para a sua vida. Hoje, Ele te chamou para ser um herdeiro desse reino. Ele te chamou para fazer parte desse movimento que começou pequeno, mas hoje já estamos em todas as partes do mundo. Por quê? Porque nós temos uma mensagem de ir por todo mundo e pregar esse evangelho a cada tribo, língua e nação. Talvez você não vai se levantar daí para fazer isso, porque você não consegue chegar em todos os lugares. Mas a sua fidelidade vai movimentar pessoas para fazer isso. Que Deus te abençoe, que Deus te use e seja um participante desse movimento profético e desse movimento mundial. E agora, eu queria orar com você, para que Deus possa te usar de alguma maneira, para que você possa se sentir participante e possa se sentir útil dentro desse ministério. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque o Senhor está conosco. Te agradecemos porque o início da nossa igreja foi um início profético e esse início, Senhor, foi abençoado por Ti. E agora nós queremos nos colocar à Tua disposição, porque nós precisamos pregar, Senhor, precisamos falar, precisamos ser diferentes. E aí, nosso Deus, queremos pedir que o Senhor possa nos usar. Abençoe a cada pessoa que tem sido fiel, Senhor, nos dízimos, ofertas. E se alguém aqui, Senhor, deixou de cumprir essa parte, que o Senhor possa ajudá-lo, possa segurar em sua mão poderosa e essa pessoa possa ser também um cooperador, Senhor, desse grande reino. Nos dê um dia na Tua paz, nós te oramos por Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e lembre sempre, você foi chamado para ser um herdeiro desse reino.